Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula e vamos dar continuidade ao assunto sobre proporcionalidade. E na aula de hoje a gente vai aprender algumas razões especiais, que são elas, a velocidade média e a escala. Então, vamos lá. Velocidade média. Observe a tirinha a seguir, tá? Então, olha o que acontece. Tem uma pessoa chegando em casa aparentemente cansada e ela fala: ai, 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 que engarrafamento. Aí ela fala de novo: demorei 2 horas. A velocidade média era de 5 quilômetros por hora. Significa dizer que o veículo onde ela estava andava 5 quilômetros a cada 1 hora, tá? Isso que vai ser a velocidade média. Então, o que é velocidade média? A gente fala que velocidade média é a razão entre quem? Entre a distância total percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Tá? Então, o que é velocidade média? Velocidade média é a razão, olha aqui na forma de fração. Entre quem? Entre a distância que foi percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. A gente, para poder facilitar a vida, a gente vai chamar a velocidade média de VM, tá bom? E a distância percorrida vamos chamar de S. Tá bom? E o tempo gasto, vamos chamá-lo de T. Tá? Então, sempre que a gente for resolver um problema, vamos chamar a velocidade média de VM, distância percorrida de S e tempo de T, para poder facilitar, tá bom? Por que distância percorrida vai ser S, né? Porque espaço, em inglês, se não me engano, é space. Isso. Então, como space começa com S lá no inglês, a gente utiliza aqui no Brasil também, para representar o espaço percorrido, a letrinha S, ok? Então, vamos aqui. Juca fará uma viagem de carro entre Fortaleza e Maranguape. E elas distam entre si aproximadamente 24 quilômetros. Então, você tem aqui Fortaleza, em outra ponta você tem Maranguape, e a distância entre elas é de 24 quilômetros. Então, se uma pessoa sair de Fortaleza e for chegar a Maranguape, ela vai percorrer 24 quilômetros, ok? Pergunta é: qual é a velocidade média desenvolvida pelo carro do Juca, sabendo que ele gastou 0,3 horas para efetuar esse percurso? Então, o que é que a gente está querendo saber? A gente está querendo saber a velocidade média. A gente tem o espaço percorrido? Tem. Qual o espaço que a pessoa vai percorrer para sair de Fortaleza até Maranguape? 24 quilômetros. E qual é o tempo de percurso? O tempo de percurso, no caso do Juca, foi 0,3 horas. Queremos a velocidade média, temos o espaço e temos o tempo. Então, vamos lá. O que é velocidade média? É a razão entre o espaço e o tempo. Quanto que vale o espaço percorrido? 24 quilômetros. Quanto que é o tempo? 0,3 horas. Então, eu vou dividir 24 por 0,3. Eu vou fazer a continha com vocês aqui, para quem tem dificuldade em efetuar com o número decimal, tá bom? Então, ó, eu quero que essa vírgula saia do 0,3. Para que ela saia, eu tenho que acrescentar, a vírgula tem que andar uma casa. Como ela tem que andar uma casa aqui, eu venho aqui e acrescento um zero. Então, eu vou apagar agora a vírgula e apago esse zero, fica apenas o 3. Certo? 24 dividido por 3 vai dar 8, 8 vezes 3 é 24. Não sobra nada e esse zero vem para cá. Então, a resposta é 80. 80 o quê? Quilômetros por hora. Então, ó, se Juca quer sair de Fortaleza e quer chegar em Maranguape, tá? Sabendo que a distância entre as cidades é de 24 quilômetros e ele vai gastar 0,3 horas para efetuar esse percurso, ele vai ter que desenvolver uma velocidade no carro dele de 80 quilômetros por hora, ok? Segunda questão. Um trem percorreu a distância de 453 quilômetros em 6 horas. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Então, de novo, queremos saber a velocidade média. A gente tem o espaço percorrido, que foi de 453 quilômetros, e o tempo gasto foi de 6 horas. Então, vamos lá. Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para efetuar o percurso. Quanto é que vale o espaço aqui? 453 quilômetros. E o tempo foi de quanto? Foi de 6 horas. Então, basta dividir 453 por 6. Vou fazer a continha com vocês aqui, que eu não fiz ainda, tá?
45 por 6 vai dar 7. 7 vezes 6 vai dar 42, resta 3, aí eu desço 3. 33 por 6 é 5, 5 vezes 6 é 30, vai sobrar 3. Bota uma vírgula aqui e um zero para continuar a conta. 30 dividido por 6 é 5, 5 vezes 6 é 30, não sobra nada. Então, aqui deu 75,5 o quê? Quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média do trem para efetuar esse percurso, ok? Escala. Então, vamos aqui. Uma das aplicações da ideia de razão entre duas grandezas encontra-se na escala de redução e na escala de ampliação, conhecidas simplesmente como escala. Ninguém conhece como escala de redução ou escala de ampliação, todo mundo conhece como escala, tá certo? Então, assim, a escala de redução geralmente é utilizada por profissionais, tá? Ao construir a maquete de um prédio, a fazer a planta de um imóvel ou desenhar um novo modelo de carro. Então, eu quero desenhar um modelo de carro, quero fazer um novo modelo de carro. Então, eu venho aqui e faço a escala de redução desse carro. Ah, quero construir um prédio, então vou fazer a maquete de redução desse prédio. Tá? Já a escala de ampliação, tá? É muito importante nas análises científicas, tá certo? Então, eu quero estudar determinada bactéria, por exemplo. Então, a gente vai ter que fazer a análise dessa bactéria. Para a gente poder enxergá-la, tem que fazer a ampliação dela. Tá? Então, a gente está utilizando aí a escala de ampliação. Na foto, por exemplo, aqui, tá? A gente tem a bactéria Brucella abortus. Tá? Ela foi aumentada em aproximadamente 114.160 vezes, para que a gente pudesse vê-la. Ainda foi colorida artificialmente. Ok? Então, a gente tem a escala de redução e temos a escala de ampliação. Tá? Então, denomina-se escala de um desenho a razão entre o comprimento considerado nele e o correspondente comprimento real, medidos com a mesma unidade. Então, o que é a escala? É a razão entre o comprimento de um desenho e o comprimento real, ok? E eles têm que estar na mesma unidade. Geralmente, a mesma unidade de comprimento é o centímetro. Se no desenho está em centímetro, no real também tem que estar em centímetro, ok? Vamos aqui. Exemplo 1. No mapa a seguir, a escala é de 1 para 50 milhões. O que é que significa isso? Significa que a cada 1 centímetro no desenho vai corresponder a 50 milhões de centímetros na realidade. Tá? A distância entre duas cidades é de 6 centímetros. Sabendo a escala e a distância no mapa, qual é a distância real entre as cidades? Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 50 milhões de centímetros na realidade. Então, se a distância no mapa for de 6 centímetros, qual será a distância real? A gente não sabe, então vamos chamar de x, ok? 1 centímetro no mapa corresponde a 50 milhões na realidade. Então, se eu tiver 6 centímetros, quantos eu terei na realidade? Vou chamar de x, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou multiplicar isso aqui em x. Então, vamos lá. 1 vezes x é um x. Tem que ser igual a 50 milhões vezes 6, que vai dar 30 milhões. 30 milhões não. 30 milhões. 300 milhões, perdão. Exatamente, 300 milhões, gente, de centímetros. Então, significa dizer que, na realidade, essas cidades estão distando entre si 300 milhões de centímetros, ok? Exemplo 2. Calcule a distância real entre duas cidades, sabendo que no mapa estão separadas por um segmento de 5 centímetros e a escala no mapa é de 1 para 3 milhões. Tá? Então, o que é que a gente sabe? Que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a quantos na realidade? A 3 milhões. Então, se a distância no mapa for de 5 centímetros, qual será a distância na realidade? Basta chamar de x. Então, vamos multiplicar em x. 1 vezes x é x. 3 milhões vezes 5 vai dar 15 milhões de centímetros, ok? Então, a distância real é de 15 milhões de centímetros, ok? Terceira, num país
Um mapa em escala de 1 para 250 mil apresenta a distância de 25 centímetros entre as duas cidades. Qual é a distância real entre as cidades? É da mesma forma. O que é que a gente sabe? Que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a quantos na realidade? A 250 mil. Então, se a gente tiver uma distância no mapa de 25 centímetros, qual será a distância real? Chamamos de x. Multiplicando aqui em x, 1 vezes x é x. Tem que ser igual a 250 mil vezes 25. Se você for fazer a conta aqui, tá? Vocês fazem a conta aí no caderninho de vocês, tá? Vou fazer aqui rapidinho de cabeça, tá? 625. 1, 2, 3, 4. Então, a distância real será de 6.250.000 centímetros, ok? Espero que vocês desculpem essa letra, que tá horrível. Eu também tô com a voz trêmula, que eu tô com a garganta ruim. Mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem, tá bom? Cheiros e até a próxima aula.